Unidade 2, da produção ao controle. Então, nessa unidade, nós iremos compreender as etapas de produção e controle necessário para garantir a segurança e qualidade dos alimentos, desde o recebimento de matéria-prima até o produto final. Então, quando a gente fala da produção ao controle, a segurança ela vai começar no processo. Então, é necessário conhecer o processo do produto. Então, é necessário, eu estou entrando numa indústria. Eu preciso entender qual é o produto que eu estou lidando, qual é a etapa de cada processo, quais são as entradas de matéria-prima, quais são as matérias-primas que eu irei trabalhar. Eu preciso entender cada etapa para assim eu poder entender quais são os micro-organismos alvos, quais são os riscos que eu corro, quais são os perigos que eu tenho dentro desse processo, o que, que eu preciso controlar com mais criticidade, o que eu não preciso controlar com tanta criticidade. Então, para isso, eu preciso conhecer cada etapa, eu preciso conhecer o fluxo dessa produção, o fluxo dessa empresa, como ela acontece, como ela ocorre. Então, da produção ao controle, a segurança ela vai começar com o processo. Então, a produção ela é o coração da segurança dos alimentos. Por quê? Na produção é onde ocorre a manipulação, a transformação. Porque o processo é a transformação de algo. Então, a gente vai manipular, a gente vai processar, a gente vai envasar, vai empacotar. Então, dentro da produção, a gente vai fazer diversas manipulações. E a gente precisa ter esses processos controlados para garantir a segurança dos alimentos, porque o controle do processo é igual à prevenção de risco. Então, o monitoramento ele vai precisar ser contínuo para você garantir rastreabilidade e que esse produto saia na conformidade que a gente espera e também que é esperado pelos órgãos fiscalizadores. Então, o controle ele precisa ser eficaz para a gente evitar desperdícios, evitar retrabalho e evitar contaminação. Então, segurança e qualidade, ela não vai se inspecionar no final. Ela vai ser construída durante cada etapa do processo, cada etapa desse fluxo. E por que segurança dos alimentos, né? A segurança de alimentos, ela não é uma escolha, ela é um compromisso que faz parte da cadeia produtiva. Então, todo mundo que trabalha nessa cadeia produtiva, ela precisa entender que não é uma escolha, ela precisa garantir a segurança dos alimentos. É uma obrigação regulatória, é um desejo não declarado pelo consumidor. Então, quando a gente compra um produto, a gente não espera comprar uma coxinha e passar mal. Então, ela faz parte de uma expectativa, a gente espera isso, né? Faz parte de algo que não vai ser negociado, ninguém negocia, ninguém espera comprar um produto, comer e passar mal, parar no hospital, ter diarreia. Porque é a saúde, a gente está falando bem-estar, a gente está falando de vidas. Então, a gente está falando de quê? De saúde pública. Então, é uma questão de saúde pública que vai afetar diretamente na economia, porque imagina eu ter um surto e várias pessoas passarem mal porque consumiu um produto. Então, eu vou mexer na questão da saúde, porque vai aumentar o nível de pessoas procurando serviço público. Então, a gente está falando segurança dos alimentos é algo que é inegociável dentro de uma indústria de alimentos. E falar de indústria de alimentos, falamos de processo, falamos que o processo é o coração, a gente tem que falar da gestão do processo, né? Porque entender o processo da organização vai ser primordial para você entender quais são os pontos críticos de controle dentro da sua operação. Você vai entender aonde que você vai atuar, vai entender quais são os micro-organismos que são alvos, né? Aonde eu tenho, qual o pensamento crítico que eu vou ter, quais são os monitoramentos que eu vou fazer nessa etapa, nesse processo, nesse momento, nesse fluxo, né. Então, a coordenação de todas as etapas produtivas para garantir a padronização, eficiência e segurança. Então, cada processo ele deve ser planejado, executado e monitorado, e melhorado continuamente. Então, não adianta eu fiz o processo, botei lá e não vou monitorar. Não, eu vou monitorar através de os monitoramentos, analisando esses monitoramentos para verificar quais são os tipos de melhoria que eu vou aplicar dentro desse processo para melhorar. Então, os elementos chaves, né? Eu sempre vou ter entrada.
E essas entradas eu preciso verificar qual é o tipo de matéria-prima que eu vou utilizar, qual é o tipo de embalagem que eu vou usar, quais são os riscos que eu posso correr com essa matéria-prima, para eu definir o quê? Os tipos de controle que eu vou fazer nessa entrada, se vai ser necessário, se não vai ser necessário. Pode ser dados, pode ser pessoas, né? Eu vou definir esses tipos de controle, né? Quais são as especificações do produto, né? Como esse produto vai ser, qual é a formulação dele, quais são os procedimentos que os funcionários têm que fazer, quais são os indicadores, quais são os tipos de monitoramento. Eu vou fazer uma pasteurização, qual é o tipo de, qual é a temperatura, qual é o tempo padronizado, eu vou fazer uma extrusão, eu vou fazer algo com alguma válvula extrusora, qual é a velocidade, eu vou trabalhar com ar comprimido, qual é a pressão que eu tenho que utilizar, se eu vou trabalhar com forno, qual é a temperatura ideal, qual é o tipo de controle que eu vou fazer para garantir que esses pontos críticos, que esses pontos, né, sejam monitorados e seja feito um controle de indicadores para caso tenha alguma interferência, eu conseguir fazer uma melhoria contínua, eu conseguir fazer uma medida preventiva, né, uma manutenção preventiva desse processo. Quais os recursos que eu vou utilizar, né, a mão de obra, qual o maquinário, qual é o equipamento, de quanto em quanto tempo eu preciso ver esse equipamento, para eu não ter uma quebra, para eu não ter que vir e substituir, mão de obra, como é que vai ser feito, qual é o espaçamento dessa pessoa, se ela vai usar EPI, quais são os tipos de EPI que ela vai utilizar para esse processo, para a ação acontecer, para essa transformação acontecer e ter a saída do nosso produto. Então, o benefício de uma boa gestão de processo é reduzir erros e desperdício, aumentar a rastreabilidade, facilitar auditorias e fiscalização e promover uma cultura de segurança dos alimentos. E a gente fala de APPCC, que é análise de perigo e pontos críticos de controle, que tem o objetivo de identificar os perigos que podem ocorrer em qualquer etapa da cadeia produtiva do alimento, estabelecendo os processos de controle preventivo para garantir a qualidade do produto final. Então, a PPCC é um processo de controle preventivo para eu evitar que ocorra. Eu tenho que prevenir, eu não posso colocar um produto com risco, né? Trazendo um perigo para o consumidor. Então, dentro da indústria, eu preciso controlar. Então, não quer dizer que eu vou ter não posso ter contaminação dentro da indústria. Eu preciso sim controlar essa contaminação para que ela não chegue no meu consumidor final. Então, a sua implantação é diretamente dependente da implementação de pré-requisitos. Então, antes de eu ter o PPCC, eu preciso ter boas práticas de fabricação, procedimentos padrões de higiene operacional, né, que é o PPHO, e condições estruturais operacionais adequadas. Então, não adianta eu querer fazer a PPCC se eu não tenho a minha base, que é as boas práticas de fabricação, se eu não tenho os procedimentos de higienização operacional. Eu não vou conseguir montar uma PPCC porque eu não tenho a base deles. Então, para eu chegar na PPCC, eu preciso implementar o que a gente falou na unidade 1, que é as boas práticas de fabricação, os POPs, os procedimentos padrões de higiene operacional e as condições da estrutura, que está descrito dentro do manual de boas práticas. Então, a estrutura para a construção de APPCC é a base 1, a instalação básica da planta, né? Eu tenho que atingir, tenho que estar dentro, né, do que a lei, a legislação espera, né, de uma instalação para produzir alimentos, né? Eu tenho que ter boas práticas de higiene para eu ter o PPR, né, que são programas de pré-requisitos. Daí sim eu vou para a implantação de um APPCC, porque eu vou para a aplicação das 5 etapas da PPCC, aplicações dos 7 princípios da PPCC e fazer, né, construir, enfim, o meu plano do APPCC. Então, como implementar? A gente precisa criar o plano de APPCC, que é um documento formal, né? Ele vai reunir todas as informações chaves na elaboração pela essa equipe de APPCC, contendo todos os detalhes, né? De forma crítica, né? Do que é crítico, o que é crítico e que precisa ser controlado dentro do seu processo. Então, como a gente vai identificar o PCC? A gente vai mapear todo o nosso fluxo, né? Então, a gente precisa ter esses processos estabelecidos para a gente desenhar esse fluxo dessa produção, avaliar onde há riscos reais à segurança, né?
e aplicar a árvore decisória da BPCC para confirmar se realmente um ponto crítico. Então, o plano de APPCC, a gente vai definir os objetivos, né? Primeiro vai fazer a identificação e organograma da empresa, depois vai fazer avaliações dos pré-requisitos, programa de capacitação técnica. Então, essa formação da equipe, ela precisa ser uma equipe multidisciplinar, não adianta ter só formação do pessoal da equipe da qualidade, não. Eu preciso ter gente da operação, eu preciso ter gente da manutenção, eu preciso ter gente da RH, eu preciso ter várias formações distintas para ter vários tipos de olhares diferentes, né? Onde cada um vai olhar e vai verificar os riscos de cada área. Então, a formação dessa equipe, ela precisa ter capacitação técnica, ela precisa ter conhecimento técnico. Ah, Viviane, então como eu vou botar um operador se ele não tem conhecimento técnico? Ele tem conhecimento técnico, sim, o conhecimento de como faz. Quem faz o produto é ele sabe o que que pode fazer, o que que pode não ele não fazer, quais são os tipos de, vícios que se costuma ter dentro do chão de fábrica. Então é importante ter pessoas, né, da operação nessa equipe. E a gente vai descrever o produto, né, a formulação desse produto, como ele é feito, o uso esperado, como eu espero utilizar, como o consumidor ele vai ser direcionado a usar. O exemplo, né, o leite condensado. O leite condensado ele é vendido para você fazer um doce, mas esse é o uso esperado. Então, eu estou dizendo, olha, eu estou fazendo esse produto e o uso esperado dele é você fazer, colocar na panela e fazer um doce, ou fazer um pudim, depois assar, ele precisa ser passar por algum processo de cocção ou não. Então ele é mais esperado para se fazer um doce. Algumas pessoas colocam alumínio, colocam dentro de uma panela de pressão, e aí o que que ocorre, né? Ele não tem esse uso esperado. Por quê? Será que essa embalagem, ela pode soltar algum vestígio que pode contaminar esse doce de leite que vai ser cozido? Então ele não tem o doce de leite, o doce de leite não, o leite condensado, ele não foi, planejado, ele não foi criado para usar dessa forma. Então a gente precisa informar o uso esperado desse produto, que vem através da rotulagem, né, mas também no plano de EPPCC a gente tem que escrever qual é o uso esperado desse produto. Daí a gente vai elaborar todo o fluxo do processo, né, como ele vai ser feito, cada etapa, vai validar esse fluxo do processo em loco. Então a gente elaborou o fluxo, vamos em loco, vamos na planta fabril, vamos verificar se esse fluxo está real, se esse fluxo realmente ocorre, esse processo está correto, descrevemos da forma correta. Então vamos analisar quais são os perigos e quais são as medidas corretivas, vamos aplicar os princípios, né? Vamos identificar o princípio 2, os pontos críticos de controle. Depois a gente vai estabelecer qual é o limite. Exemplo, eu tenho uma temperatura, a temperatura de produto congelado, aonde ele tem que bater o limite menos 12 a menos 20. Então, eu tenho essa faixa. Se o produto está menos 11, ele já passou. Então, o que que eu vou fazer com esse produto? Né? Então, chegou a menos 12, opa, cheguei no meu limite crítico. É caso de estamina em peixe, né, a gente sabe que o peixe ele produz estamina. Então eu vou receber o meu peixe já com uma estamina, o que diz na legislação é que tem que estar 100, mas aí eu vou receber com 90? Será que é viável eu botar esse limite? Por quê? Eu só tenho 10 para atingir o limite, ele vai passar por processo? Será que é viável? Não, então eu tenho que pensar, eu vou botar o limite o quê? 50? Né, então vou informar aos meus fornecedores que esse limite ele vai ser 50. Por quê? Né, eu tenho uma faixa para trabalhar, eu tenho que controlar para que essa estamina ela não chegue a 100, porque se passar de 100 e for para 101, já está fora da especificação, então toda essa carga ela vai ter que ser descartada. Estamina ela pode ocasionar, alergia, certo? Então, eu tenho que estabelecer esses limites críticos de acordo com o meu produto, de acordo com o que eu espero, de acordo com os pontos críticos que eu implementei. Estabelecimento de procedimentos de monitoração, como eu vou fazer esse monitoramento, como eu vou garantir
que esse produto ele está sendo monitorado, se vai ser planilha, se vai ser o próprio operador que vai colocar na máquina, como que vai ser feito esse monitoramento. Estabelecimento das ações corretivas, então, passou desse limite estabelecido? Foi monitorado o que está fora? Quais são as ações corretivas? O que vai ser feito? Então, o operador viu lá a máquina, a temperatura para estar 180, não está 180, está 160. O que ele vai fazer? Qual é a ação corretiva? Ele vai falar com a manutenção, ele vai chamar a equipe da qualidade, vai chamar o supervisor dele? Então, precisa estar descrito isso no plano do APPCC, tá? Estabelecer os procedimentos de verificação, porque a gente tem que verificar, porque ponto crítico, a gente precisa controlar a cada produto que é feito. Então, a gente tem que verificar se está sendo feito a cada etapa, por quê? Eu não posso deixar que esse perigo, que esse risco, esse perigo chegue, né, no cliente. Eu não posso, eu tenho que garantir que tudo vai ser controlado ali dentro do meu processo. Então, eu tenho que verificar todos os dias que for fabricar esse produto, não uma vez mensalmente, não uma vez semanalmente, porque cada produto é cada produto, cada processo é cada processo. Então, eu tenho que verificar todas as vezes que eu vou fazer. E depois estabelecer um programa de registro. Depois que eu verificar, como eu vou deixar registrado para fazer contraprovas ou qualquer outra coisa. Então, né, descrevendo aqui de uma forma mais organizada, eu tenho etapas liminares, né, que é a formação do APPCC da equipe, então eu tenho que ter uma equipe capacitada e multidisciplinar, eu vou descrever o meu produto, eu vou fazer a identificação intencional para uso, ele está sendo desenvolvido para quê? Né, eu vou dizer: "Olha, consumidor, você vai fazer isso, modo de preparo, você está fazendo, se ele fizer de outra forma, os riscos não estão sendo olhados. Então precisa ter a identificação e a intenção de uso desse produto. Elaborar o fluxo e confirmar em loco esse fluxo. Confirmou, eu vou para os 7 princípios. Identificar os perigos, fazendo a listagem de todos os potenciais, né, de perigos. Eu vou analisar cada matéria-prima, cada embalagem, cada processo, cada etapa. Então, eu vou olhar etapa por etapa desse fluxo, tá? E realizar a análise de perigo. Determinou os PCCs, é o princípio 2. Depois que determinou os PCCs, a gente vai estabelecer esses limites críticos para cada PCC. Depois a gente vai para a etapa 4, que vai estabelecer o sistema de monitoramento para cada PCC, né? Como a gente vai monitorar. Depois, princípio 5, como a gente vai fazer, quais são as ações corretivas de cada PCC. Depois, o princípio 6, como a gente vai fazer o procedimento de verificação de cada PCC. E depois, estabelecer como vai ser o controle de documentação e registro desses monitoramentos e verificações. Então, pontos críticos de controles, que são o PCC, é a etapa do processo que o controle é essencial para eliminar, prevenir ou reduzir. Então, o controle é essencial para eliminar, prevenir ou reduzir, tá? Perigos que possam comprometer a segurança dos alimentos. Então, evitar que o perigo ele venha de forma significativa, né? De forma microbiológica, física ou química, atingindo o consumidor. Então, um exemplo para vocês. Eu tenho um fio de cabelo. Um fio de cabelo é um perigo físico. Mas se o consumidor comer um produto que tiver um fio de cabelo, isso é um indicador mais higiênico, né? Eu não vou afetar a saúde. Ele tem risco de morrer? Não. Agora, se o consumidor comer um produto e dentro desse produto ter um caco de vidro, um pedaço de vidro, eu tenho risco do consumidor morrer? Sim. Então, ele é um perigo significativo. Então, é uma coisa que eu preciso olhar de forma significativa. Então, não é todo perigo que vai ser significativo, tá? Então, não é todo perigo que eu vou colocar no meu ponto crítico de controle. Eu vou colocar o que vai trazer risco à saúde do consumidor, tá? Então, o perigo é um agente biológico, físico ou químico
ou condição do alimento com potencial de causar um efeito adverso à saúde. Então, perigo é o que vai causar efeito adverso à saúde. Então, tudo que for ocasionar efeito adverso à saúde. Sendo assim, vamos analisar os principais perigos que pode ocorrer em cada etapa do processo. Realizar uma análise de risco de cada perigo e definir as medidas de controle. Então, pontos críticos de controle vai enfatizar operações críticas onde o controle é essencial e, por isso, é uma ferramenta de gestão de perigo. Aqui nesse caso, né? A higienização de um tanque. Eu vou fazer um resíduo de soda cáustica. A minha higienização é com soda cáustica. E aí eu deixo um resíduo. E aí eu faço um refrigerante nesses tanques, uma cerveja. Enfim, eu vou fazer uma bebida nesses tanques. E aí vai com vestígio de soda cáustica. Esse vestígio é alto e traz malefícios, traz eh, reações adversas à saúde do consumidor. Então, essa etapa de higienização, ela é considerada um PCC, tá? E aí a gente precisa primeiro fazer uma matriz de risco para entender o que que é PCC, o que que não é, porque se a gente for olhar perigo, a gente vai olhar perigo para tudo. Imagina a gente ter controle para tudo. E não, a gente tem que ter controle para realmente o que vai ocasionar risco à saúde. O que a pessoa vai se alimentar e vai ocasionar, vai ter risco, vai ocasionar, vai afetar a integridade da saúde. Então é isso que eu vou olhar, é isso que eu vou trabalhar no meu plano de VPCC. Não vai ser um fio de cabelo que eu vou trabalhar no meu PCC. Isso, fio de cabelo, eu vou trabalhar no BPF, as boas práticas de fabricação. Porque o fio de cabelo não é para chegar, porque eu já tenho implementado o BPF, tá? Então, perigos assim, mais fáceis, a gente vai tratar no BPF, que é um pré-requisito, tá? Então, na matriz de risco, primeiro vamos entender e definir o que é risco, né? Risco é a probabilidade do perigo acontecer. Então, qual é a probabilidade desse risco acontecer, né? Disso acontecer? Os riscos eles devem ser analisados em relação à sua importância, né? A saúde pública, considerando a ligação epidemiológica, o produto, em análise, com enfermidades transmitidas por alimento, perda da qualidade de um produto, ou alimento, ou a integridade da economia. Então, um exemplo aqui para vocês, né? Eu estou no Rio, eu estou olhando, tem um mar, e tem um tubarão no mar. Eu estou vendo um perigo, né? Eu tenho um perigo. Eu estou Se eu entrar nesse mar, se eu entrar nessa praia, eu tenho um perigo ali, porque tem um tubarão. Agora eu vou nadar, eu vou entrar. Eu estou correndo um risco, porque nadar com um tubarão é um risco. É um risco do quê? De eu morrer. Então, a diferença de perigo e risco. O perigo é, opa, eu tenho esse perigo. Eu tenho esse perigo, né? Eu tenho uma salmonela, eu trabalho com frango, com uma coxinha de frango. Então eu tenho ali o frango, eu tenho um perigo. Por quê? Eu trabalho com frango, frango, um micro-organismo que pode ocasionar salmonela. Esse é o perigo, né? Por quê? Se tiver contaminado, o risco é o quê? A pessoa comer, passar mal, ter diarreia, ter vômito, parar no hospital, ter uma salmonelose. Esse é o risco. Então, só para vocês de conseguir diferenciar. O perigo é o contaminante. O risco é a probabilidade disso acontecer, tá? Então a gente vai conseguir diferenciar perigo e risco disso. Então, na matriz de risco, a gente vai utilizar uma matriz para entender, né, o que que é grave, o que que é perigo significativo e o que é um perigo não significativo. Porque dentro de uma indústria, tudo é perigo. Então a gente precisa trabalhar quais são os perigos que são significativos, que vai trazer risco ao consumidor. Então essa matriz ela vê probabilidade e severidade. E a gente vê como baixa, média e alta.
E a gente vai ver qual é a probabilidade desse risco acontecer. Qual é a severidade? A severidade é alta. Eu tenho um produto contaminado por salmonela, a severidade é alta. Por quê? Eu só trabalho com ausência e presença. A ausência é eu libero todo o lote. A presença, eu não posso comercializar esse produto. Então, a severidade é alta. Qual a probabilidade de acontecer isso no meu processo? Aí eu vou analisar todo o meu fluxo para ver a probabilidade de acontecer isso. E aí eu vou definir qual é a pontuação, né? Depois que eu definir qual é a pontuação, eu vou verificar se esse é um perigo significativo ou não. E aí os critérios de severidade, né? A severidade é o que o perigo irá ocasionar, tá? Ele não vai variar. Então, se tiver salmonela, vai ocasionar uma diarreia, vai ocasionar vômito, pode ocasionar uma salmonelose, tá? O que pode variar é sintoma, é diferente, tá? Mas é um perigo, é sério, mas um sintoma pode variar. Por quê? Vai depender da imunidade, vai depender da carga microbiológica, então vai depender. Então a gente segue esses critérios. E a probabilidade, a gente segue essas probabilidades. Então, para eu poder fazer essa matriz, eu preciso olhar essas severidades, que aí a gente vai olhar cada casinha, e essa probabilidade que a gente vai olhar cada casinha para fazer a pontuação, para identificar esses perigos significativos. Depois disso, não é obrigatório, mas a gente faz a árvore decisória. E é a partir da análise em cima descrita vai iniciar a identificação dos pontos críticos, que são o PCC. Então, todos os perigos identificados associados a cada etapa do processo deve ser listado e a sua severidade avaliada. Então, a análise dos perigos consiste em fazer uma série de perguntas para cada etapa de elaboração do produto, usando como referência o diagrama da árvore decisória para identificar o ponto crítico. Então, são perguntas que vai ser respondidas em sequências e formulada para cada etapa no processo de elaboração. Então, essas perguntas elas são baseadas no Codex. Então, ela não é obrigatória, mas ela vai te ajudar a definir o que realmente é um ponto crítico. Então, né, vamos verificar. A primeira pergunta: o perigo significativo pode ser controlado a um nível aceitável nessa etapa por programa de pré-requisito, com BPF? Ah, pode ser controlado. Então, aqui eu consigo controlar, né? Se essa etapa falhar, eu consigo controlar em outra? Ah, não. Não consegue. Ah, não. Você não tem risco significativo. Eu não tenho risco significativo. Ele não é ele não pode ser controlado nessa primeira etapa. No fluxo, eu não consigo controlar. Então, essa etapa não é um PCC. Então, você vai para outra etapa. Então, o APPCC, você tem que olhar por etapa. Eu não vou conseguir entrar aqui a fundo do APPCC, porque não é um módulo de APPCC. Mas ele está dentro da produção e serve para a gente construir a segurança dentro do processo de produção. Então, a gente vai fazer essas perguntas e vai fazer o sim ou não. E aí você vai identificar se é ou não através dessas perguntas. Então, a gente vai olhar cada etapa do nosso fluxo. A gente não vai olhar o final. A gente vai olhar cada etapa do nosso fluxo. Por isso que a gente precisa fazer o fluxograma e, em loco, certificar que está correto. Para a gente poder fazer depois os PCCs de acordo com cada etapa e fazendo essas perguntinhas que vai te auxiliar.